Olá, bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das viagens mais incríveis da biologia, como a vida realmente começa e como é que o caminho para o masculino ou o feminino é definido. É uma história fascinante, cheia de códigos, interruptores e reações em cadeia. Vamos a isso? Pois é, tudo se resume a esta grande questão. O que é que nos define? A resposta, como vamos ver, começa na genética, claro, mas é muito mais complexa do que parece. É como uma sinfonia biológica e hoje vamos tentar perceber a partitura, passo a passo. Bem, a primeira peça deste puzzle enorme está, claro, no nosso código genético, o verdadeiro manual de instruções que cada uma das nossas células transporta. Estou a falar, obviamente, dos cromossomas. Ok, o que estamos a ver aqui é basicamente um mapa completo dos nossos genes. A esmagadora maioria das células humanas tem 46 cromossomas. Temos aqui 22 pares, os autossomas, que definem tudo, desde a cor dos olhos ao tipo de sangue. E depois temos aquele par final, os cromossomas sexuais. É aqui que começa a nossa história. E a diferença, no fundo, resume-se a isto. Geneticamente, as fêmeas têm 2 cromossomas X, recebem um de cada progenitor. Já os machos têm um X que vem da mãe e um Y que vem do pai. É esta pequenina diferença, um Y em vez de um segundo X, que vai desencadear absolutamente tudo o que se segue. Portanto, o ponto-chave é mesmo este. É a presença ou a ausência do cromossoma Y que funciona como o primeiro e mais crítico passo. É ele que, basicamente, diz ao corpo qual dos dois caminhos de desenvolvimento deve seguir. Mas é agora que a história fica ainda mais interessante, porque, acreditem ou não, todos, independentemente dos cromossomas, começamos exatamente no mesmo sítio. Nas primeiras semanas, cada embrião é como uma tela em branco. Os biólogos têm um nome para isto: bipotencial. E o que é que isto quer dizer? Simplesmente que, ali antes da 7ª semana, as estruturas que vão dar origem ao sistema reprodutor têm o potencial para se tornarem ou masculinas ou femininas. É uma verdadeira encruzilhada biológica. E esta imagem ilustra isso na perfeição. Vejam só, temos a gônada bipotencial, que tanto pode vir a ser um testículo como um ovário. E reparem nos 2 conjuntos de canais, os ductos de Wolff, que são o projeto para as estruturas masculinas, e os de Müller, que são o projeto para as femininas. Nesta fase, estão ambos ali presentes à espera de ordens. Então, a pergunta é: o que é que decide o caminho a tomar? A decisão final está nas mãos de um único, mas muito poderoso elemento no nosso código genético. O tal interruptor principal que dá início a tudo. E aqui está ele, o gene SRY. A sigla significa em inglês região determinante do sexo do cromossoma Y. Este pequeno gene, que só existe no cromossoma Y, é o grande protagonista que dá o tiro de partida para o desenvolvimento masculino. E a sua ação é como uma cascata de dominós. Primeiro, o gene SRY liga-se. Depois, ele produz uma proteína específica. E essa proteína, por sua vez, vai dar a ordem à tal gônada bipotencial para se começar a transformar num testículo. Simples, direto e com consequências enormes. Sem o SRY, não há esta ordem e a gônada segue o caminho padrão e torna-se um ovário. Assim que o interruptor genético é acionado e os testículos se formam, a responsabilidade passa para a equipa de construção do corpo, as hormonas. São elas que vão esculpir, fisicamente, as diferenças que se seguem. E esses testículos embrionários não perdem tempo, começam logo a produzir 3 mensageiros químicos essenciais. Primeiro, a hormona antimileriana, a AMH, que basicamente dá uma ordem de demolição. Depois, a famosa testosterona e a sua prima ainda mais potente, a dihidrotestosterona, ou DHT. Estas funcionam como os arquitetos e engenheiros. Cada uma tem um trabalho muito específico. E este quadro resume tudo na perfeição. Reparem, no caminho masculino, a AMH destrói os projetos femininos, os ductos de Müller. A testosterona, por sua vez, constrói os órgãos internos masculinos a partir dos ductos de Wolff. E a DHT trata da parte de fora. Já no caminho feminino, é a ausência destas hormonas que faz o trabalho. Sem a AMH, os ductos de Müller florescem. Sem testosterona, os do Wolff desaparecem. É incrível, não é? E cá está ele,
o resultado final de todo este processo. Vemos aqui, lado a lado, como é que aquelas estruturas bipotenciais, idênticas no início, se diferenciaram em dois sistemas internos completamente distintos. Tudo por causa da presença ou ausência daquela cascata de hormonas inicial. Muito bem, já vimos o desenvolvimento. Agora vamos fazer zoom out e olhar para o centro de comando que regula o sistema reprodutor durante toda a vida, porque este processo, claro, não acaba no nascimento, nem de perto, nem de longe. O grande maestro de tudo isto é o cérebro. A coisa funciona assim. Lá no topo, o hipotálamo liberta uma hormona chamada GRH. Essa hormona dá ordens à glândula pituitária, que por sua vez liberta outras duas, a FSH e a LH. E são estas duas que viajam pelo corpo até às gónadas para dizer, ok, está na hora de produzir hormonas e gâmetas. É uma cadeia de comando muito bem organizada. Mas há aqui um pormenor muito curioso, quase contraintuitivo, sobre como este sistema funciona. Esta citação revela que a GNRH não é libertada de forma contínua. É libertada em pulsos, de 1 em 1 hora ou de 3 em 3 horas. Ora, por que é que um sistema tão vital funcionaria aos soluços? E a resposta é absolutamente fascinante. É um paradoxo. Se o hipotálamo libertasse GNRH sem parar, a glândula pituitária ficaria farta, deixaria de responder, ficaria desensibilizada e o sistema todo desligava-se. Isto mostra-nos que, na biologia, o ritmo, o timing, é tão ou mais importante do que a própria mensagem química. E tudo isto leva-nos à nossa questão final, uma questão que vai muito para além da biologia pura e dura. A própria fonte que analisamos hoje deixa esta pergunta no ar. Até que ponto é que esta biologia, estas hormonas a que um feto é exposto antes de nascer, moldam quem somos? E quanto vem da cultura e da sociedade? A ciência deu-nos o como, mas o porquê de quem nos tornamos, bem, esse continua a ser um dos debates mais profundos e interessantes da experiência humana.